Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido aí uma ótima primeira semana do PET e agora nós vamos para a correção da segunda semana do PET volume 1 de História, tá? E o tema de vocês então é a evolução humana. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui, ó. Recapitulando. Você já parou para pensar como surgiram os primeiros seres humanos da história? Nós temos basicamente duas teorias fundamentais, que é a da criação, que é o criacionismo, e é o evolucionismo, que parte da ciência. Esse criacionismo aqui, refere-se aqui a esses mitos de fundação. Por quê? Porque aqui mesmo já está dizendo a forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir a constituição das coisas à ação de um sujeito criador. Exemplo, no cristianismo, nós temos Deus que criou o céu, a terra, os animais, botou todo mundo lá, criou Adão e Eva bonitinho para morar lá no Jardim do Éden, ok? Todos os cristãos conhecem essa história da criação do mundo através do cristianismo. Nós temos várias outras versões de mitos de criação. Eu não estou falando que o cristianismo é um mito, tá bom? Mas as religiões africanas têm os mitos de criação. Por exemplo, a Umbanda tem lá a criação do mundo através de Olodumaré. É uma historinha muito bonitinha, onde ele distribui os orixás, né, os lugares onde os orixás queriam ficar na terra, os lugares que eles escolheram, né, e como foi que esse mundo foi criado aí através de Olodumaré e os orixás. Temos a cultura grega, que mostra como o mundo foi criado. Temos os deuses do raio, a deusa do amor, né? Deus para tudo enquanto é coisa, da colheita, da fertilidade, da sabedoria. Então, são vários os mitos da criação, né? E o evolucionismo está aqui deste lado, ó. Teoria que tem base científica e explica que os seres vivos atuais seriam produtos da evolução de outras. Isso é, não só o ser humano, mas também as espécies de animais e de plantas, ok? A origem do homem americano. Aqui nós temos os caminhos do ser humano para a América. Vamos dar uma lidinha aqui primeiro nisso aqui, porque eu sei que vocês não leem em casa sozinhos. Se não for comigo aqui para acompanhar, eu sei que vocês não vão ler. Mas vamos lá então. A ocupação do continente americano teria acontecido por volta de 14 mil anos atrás. Apesar de existir outras teorias acerca desse processo, como a possibilidade de diversas migrações, a teoria mais aceita da ocupação da América pela Ásia por meio de uma passagem que liga o extremo oriental asiático ao extremo ocidental americano, denominada de Estreito de Bering. Esse canal natural teria congelado no final do Paleolítico, possibilitando a formação de uma ponte de gelo sobre o mar, permitindo os homens nesse período chegar até a América, dispersando-se depois em direção ao sul. Mas vamos fazer uma breve análise aqui deste mar. Os caminhos mais prováveis da povoação da América é esse aqui, ó, o Estreito de Bering e aqui pelas ilhas da Polinésia. Por que isso? O Oceano Glacial Ártico era ainda muito congelado, inclusive essa região aqui era gelo puro. Hoje é água, eles não iam conseguir passar caminhando, mas naquela época a primeira teoria é que saíram aqui da África e foram povoando a Europa, a Ásia e foram caminhando até chegar aqui na América e descer para a América do Sul. Porém, mais ou menos aqui nessa região, né, que é onde fica Minas Gerais, eita, mas eu fiz uma coisa muito grande. Nessa região que é Minas Gerais, foi encontrado um crânio muito mais antigo do que os povos da América do Norte, por exemplo. Então, houve uma outra teoria de como é que esses povos poderiam ter chegado aqui. Disse que poderia ser através dessas ilhas, que como o mar ainda não era tão cheio quanto hoje, muitas ilhas apareciam, né? Depois do descongelamento das geleiras, essas ilhas começaram a sumir, igual tem muitas ilhas aí previstas a sumir ainda no mundo por conta do descongelamento das geleiras. Essas ilhas ficavam mais em destaque, né? Ainda existiam. Então, eles atravessaram aqui através de pequenos barcos de ilha em ilha até chegar
a América do Sul. Então, são essas duas teorias de povoamento da América que nós temos. E a apostila de vocês trouxe aí sugestões de livro, de filmes. Eu até coloquei a capa aqui dos filmes que a apostila sugeriu, tá? Outros documentários que é importante para vocês lerem, estudarem. É bom que ajuda mais no conhecimento de vocês, tá bom? Vamos aí então para as atividades. Número 1. Os Dogons do Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água. Um dia, os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesma uma semente de gêmeos. Um deles, Yurugu, acabou se rebelando e fugiu. Ama, então, espalhou pelo mundo partes do Nomo, o segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi responsável por criar 4 espíritos, aqueles que se tornariam ancestrais dos Dogons. Então, isso aqui, gente, esse relato, trata-se da origem dos seres humanos através dos povos africanos do Mali. Esta é uma forma que eles acreditam como é que eles foram criados. Então, vamos lá. O relato representado pelos Dogons, povo africano que habita o Mali, trata da origem dos seres humanos. Qual o papel dos mitos na sociedade sem escrita? E que importância têm os mitos para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Os mitos dão sentido à razão da existência humana para determinados grupos. E para o estudo da história, os mitos revelam as crenças dessa sociedade e seus atos sejam justificados. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu que sigo a religião cristã, todas as coisas que eu faço baseado na doutrina da minha religião são justificadas pelo fato de eu acreditar na criação do mundo, na criação dos homens, né? Na verdade que existe um Deus supremo que cuida de nós e faz todas as coisas. Então, os meus atos, que podem ser baseados ali na fé cristã, nas doutrinas que a igreja passa, faz com que eu viva de certa maneira. Esses atos são justificados de acordo com o que eu acredito. E assim é para muitas pessoas. Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês isso daí. 2. Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin, a origem das espécies, os seres vivos são resultado da evolução de organismos mais simples que foram passando por transformações ao longo do tempo. Essa evolução ocorre a partir de qual processo? Então, temos 2 processos aqui. Principalmente é este, o seleção natural, que é a questão dos mais fortes sobreviverem, né? Os mais fortes sobrevivem. Ou a mutação, que faz mudanças no organismo. Vamos lá para a seleção natural. Uma das teorias do Charles Darwin, por exemplo, até que no livro didático veio citando, fala daquela girafinha do pescoço pequeno e da girafa do pescoço maior. As girafas do pescoço pequeno, por não alcançar as copas das árvores, elas iam acabar morrendo, principalmente se vivessem em um local onde a vegetação rasteira já não tivesse mais, já não existisse. Então, só iria sobreviver as girafas do pescoço comprido que conseguiria comer lá as folhas nas copas das árvores. E também tem, por exemplo, teorias de que as cobras tinham umas espécies de perninhas. Só que essas perninhas atrapalhavam elas a se locomover em determinados lugares. Então, com o tempo, elas foram perdendo essas pernas e ganhando mais agilidade ao se locomover. Então, sobreviveram as que nós conhecemos hoje. E assim também foi com a espécie humana, que se você for relembrar, lá dos primeiros primatas até o Homo sapiens de hoje, que é o homem moderno. E a mutação seria
coisas que acontecem no organismo dos animais ou dos seres humanos que favorecem essa transformação, né? Eu não sei explicar isso aqui direito porque eu entendo quase nada de biologia. Vamos para a próxima, então. 3. Leia a notícia abaixo e faça o que se pede. Incêndio destrói o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Instituição fundada por Dom Pedro VI em 1818, possuía o quinto maior acervo do mundo, com mais de 20 milhões de peças, incluindo o fóssil da Luzia, a mulher mais antiga das Américas. É esse aqui o fóssil que eu disse para vocês, que foi encontrado no Brasil, em Minas Gerais, que data ser mais antigo do que os da América do Norte. O incêndio do Museu Nacional em 2018 foi uma imensurável tragédia para a história brasileira e mundial. O que essa tragédia representa para a memória de Luzia e de milhões de itens históricos destruídos? O que pode ser feito para que um triste acontecimento como esse não se repita nunca mais? Aí tá aqui, ó. Representa a perda de fontes históricas de valor inestimável. Um descaso do governo para com a nossa cultura. O que deve ser feito? Deve ser feito investimentos para a preservação e segurança dos museus. É ter cuidado e zelo com o nosso patrimônio histórico. Então é isso, queridos. Se foi útil, curte, se inscreva neste canal para você também me ajudar. Te vejo na próxima semana.